Olha, para quem lida com nuvem, especialmente com Azure, tem uma pergunta que sempre aparece: conjunto de disponibilidade ou zona de disponibilidade? À primeira vista parecem a mesma coisa, né? Mas a diferença entre eles é gigantesca e pode definir se o seu sistema fica de pé ou vai para o chão. Vamos desvendar isso de uma vez por todas. Imagina só a cena. Os alertas começam a pipocar. Tudo vermelho, o telefone não para de tocar, o serviço caiu. É o pesadelo de qualquer pessoa de TI. É exatamente por isso que pensar em resiliência, em como construir sistemas que não caem, não é um luxo, sabe? É o básico. E o plano para evitar esse desastre todo tem um nome bem conhecido: alta disponibilidade. É o grande objetivo quando a gente desenha qualquer aplicação séria na nuvem. Mas o que é alta disponibilidade na prática? Pensa assim, é construir as coisas de um jeito que, se uma peça quebrar, tem outra que assume na mesma hora, sem que ninguém perceba. É ter redundância, ter um plano B, C, D. A ideia central é não ter um ponto único que, se falhar, derruba tudo junto. E essa busca pela alta disponibilidade tem, dois níveis. A gente começa se protegendo das falhas menores, aquelas que acontecem ali dentro de um data center, e depois a gente pensa maior, planejando para quando o desastre é grande, tipo a falha do data center inteiro. Vamos começar com a primeira camada de defesa. E essa primeira ferramenta que a gente tem na mão se chama conjunto de disponibilidade, ou Availability Set. Pensa nele como um seguro contra problemas de hardware. Mas, e aqui tem um grande mas, ele só te protege do que acontece ali dentro dos muros de um único data center. Então, o ponto-chave aqui é que um conjunto de disponibilidade é uma coisa lógica, uma organização. Você agrupa suas máquinas virtuais e o Azure, por trás dos panos, se vira para garantir que elas não fiquem todas no mesmo equipamento físico. E ele faz isso de duas maneiras bem espertas. Essa mágica acontece com duas coisas. A primeira são os domínios de falha. Eles espalham suas máquinas por diferentes racks de servidores. Se um rack inteiro tiver um problema de energia e apagar, as máquinas nos outros racks continuam funcionando. A segunda são os domínios de atualização. Quando o Azure precisa fazer uma manutenção e reiniciar as máquinas, ele faz isso em grupos, um de cada vez, garantindo que seu aplicativo nunca saia do ar completamente. Legal, então isso nos protege de uma falha num hack ou de uma manutenção programada. Mas, e se o problema for bem maior? Tipo uma enchente, um blackout geral na região, um problema sério que afeta o prédio inteiro. Aí não adianta nada, né? Para esse tipo de cenário catastrófico, a gente precisa de uma proteção muito, mas muito mais parruda. E é aqui que entram as zonas de disponibilidade ou Availability Zones. Agora a escala da conversa é outra. E aqui vem a grande virada da história. Uma zona de disponibilidade não é um conceito lógico. É um lugar físico. É um prédio ou até um conjunto de prédios totalmente separado dos outros, com sua própria fonte de energia, sua própria refrigeração, sua própria rede. É outro nível de resiliência. Geralmente, as regiões do Azure, que têm suporte às zonas de disponibilidade, oferecem no mínimo 3 delas. E isso não é à toa, é para permitir que se criem arquiteturas super resilientes. Você pode replicar seus dados e aplicações entre esses locais. Eles são perto o suficiente para que a comunicação seja super rápida, mas longe o suficiente para que um desastre em um deles não afete os outros. Ok, agora que a gente entendeu cada um deles separado, vamos botar os dois lado a lado. É aqui que a diferença fica, cristalina. A comparação não deixa dúvida. O escopo de um é dentro de um data center, o do outro é entre vários. A separação de um é lógica, a do outro é física, são prédios diferentes. Um protege contra a falha de um hack, o outro contra a falha do data center inteiro. E o mais importante, isso reflete diretamente no SLA, na garantia de tempo no ar. Com zonas, a gente sai de 99,95% para 99,99%. Parece pouco, mas essa diferença no final do ano significa muito menos tempo de indisponibilidade permitida. Depois de analisar tudo isso, dá pra gente resumir essa história toda em uma única frase, um único conceito fundamental. É o que realmente importa no final do dia. Então, vamos lá. Respondendo à pergunta que começou toda essa nossa conversa, qual é a principal diferença? É isso. Se for para guardar uma única coisa de tudo isso, que seja esta frase. Conjuntos de disponibilidade te protegem de problemas internos de um data center, como um equipamento que quebra. Já as zonas de disponibilidade te protegem se o próprio data center cair. Um é proteção micro, o outro é proteção macro. E isso nos leva a uma última provocação. Beleza, as zonas de disponibilidade oferecem uma proteção muito maior, mas essa proteção extra tem um custo, tem uma complexidade maior no planejamento.
Então a pergunta que fica não é só qual é o mais seguro, mas sim qual é o nível de proteção certo para minha aplicação. E encontrar essa resposta é o que separa uma boa arquitetura de nuvem de uma arquitetura apenas cara.